Bem-vindo ao canal Sementes de Felicidade. Olá, amigos do canal. Hoje vamos falar sobre uma pessoa muito importante, Buda. Buda foi um filósofo, meditador, professor espiritual e líder religioso que é acreditado como fundador do budismo. Ele nasceu como Siddhartha Gautama na Índia em 566 a.C. em uma família aristocrática e, quando tinha 29 anos, deixou os confortos de sua casa para buscar o significado do sofrimento que via ao seu redor. Após 6 anos de árduo treinamento iógico, ele abandonou o caminho da automortificação e, em vez disso, sentou-se em meditação consciente sob uma árvore bodhi. Na lua cheia de maio, com o surgimento da estrela da manhã, Siddhartha Gautama tornou-se o Buda, o desperto. O Buda perambulou pelas planícies do nordeste da Índia por mais 45 anos, ensinando o caminho ou Dharma que ele havia percebido naquele momento. Ao seu redor, desenvolveu-se uma comunidade de pessoas, oriundas de todas as tribos e castas, dedicadas a praticar esse caminho. Hoje em dia, ele é adorado pela maioria das escolas budistas como o iluminado que escapou do ciclo de nascimento e renascimento, transcendendo o karma. Seus principais ensinamentos se concentram em sua percepção de dukkha, que significa sofrimento, e em nirvana, que significa o fim do sofrimento. Ele teve uma enorme influência não apenas na Ásia, mas em todo o mundo, e aqui estão as principais lições de vida que podemos aprender com Buda. Pratique o caminho do meio. O Buda diz: a raiz do sofrimento é o desejo. Siddhartha Gautama passou o resto de sua vida refletindo sobre as 4 nobres verdades. 1. Existe sofrimento. 2. A causa do sofrimento são nossos desejos. 3. A solução para o nosso sofrimento, então, é nos libertarmos de nossos desejos. 4. O nobre caminho óctuplo que leva à nossa libertação do sofrimento. Ele percebeu que a vida estava longe de ser perfeita e que as pessoas muitas vezes tentam se distrair das realidades buscando apegos materiais como riqueza, fama e honra. Ele teve a chance de experimentar isso em primeira mão, nascendo em uma família muito rica. Antes de sua iluminação, ele saiu de seu palácio pela primeira vez e viu as 3 duras realidades: pobreza, doença e morte. Abraçando o ascetismo, ele tentou mais tarde escapar dos sofrimentos internos privando-se de qualquer conforto e necessidade material. Com isso, ele ficou muito doente, e percebeu que seu ascetismo não o poupava de seus desejos e sofrimentos. Portanto, ele nos diz que devemos nos esforçar pelo caminho do meio. A vida entre o luxo e a extrema pobreza, um equilíbrio entre a indulgência e a privação das coisas que desejamos. Para praticar o caminho do meio, é preciso libertar-se dos próprios desejos. Devemos celebrar a ideia de suficiente e abraçar um estilo de vida mais equilibrado e sustentável que valorize os prazeres da existência em vez dos de consumo. Uma enfermeira australiana que se concentrou em cuidar de pessoas em estado terminal, quando entrevistada, disse que um dos arrependimentos comuns de uma pessoa moribunda é: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Tendemos a perder muito do nosso tempo perseguindo coisas que são facilmente descartáveis, obtendo os aparelhos celulares mais recentes, querendo conseguir uma nova posição, querendo fazer 5 dígitos em nossa conta bancária. Mas depois de conseguir todas essas coisas, ainda nos encontramos querendo mais, ou tristemente, que não parecemos felizes com isso. Quando equiparamos nossa felicidade a conseguir o que desejamos, nunca seremos felizes e sofreremos todos os dias. Adote a visão correta segundo o Buda. Não se aborreça com pessoas ou situações, ambas são impotentes sem a sua reação. O Buda está nos pedindo para adotar a visão correta. Ser mais filosóficos sobre as opiniões que temos, para nos tornarmos conscientes do que pensamos e, em seguida, para investigar mais profundamente por que pensamos o que pensamos. Só então podemos saber se nossos pensamentos são verdadeiros, falsos ou confusos. Nossos pensamentos afetam profundamente nossas decisões diárias e relacionamentos, e tomaríamos melhores decisões em todos os aspectos de nossas vidas se estivéssemos mais claros sobre os fundamentos de nosso próprio pensamento. O problema conosco é que tendemos a reagir rapidamente às coisas que acontecem ao nosso redor.
Stephen Covey, em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, chama isso de regra 90-10 da vida. A vida é 10% do que acontece conosco e 90% de como reagimos a isso. Imagine que antes de ir para o trabalho, você tropeça na bicicleta de seu filho na entrada da garagem. Seu filho corre para ajudá-lo, pedindo desculpas, mas em vez disso você grita com ele, diz palavras ruins o suficiente para ser ouvido por sua esposa, que sai correndo e diz para você cuidar da boca. Você começa uma discussão com sua esposa que acaba com você perdendo o ônibus da manhã ou quase sofrendo um acidente por dirigir muito rápido na estrada. Então, quando você chega ao trabalho 15 minutos atrasado, você se torna improdutivo porque ainda está com raiva. Seu líder de equipe repreende você, e por causa do que aconteceu de manhã, você grita de volta com ele. Você volta para casa demitido, brigado com sua família e um dia horrível. Imagine alternativamente que quando você tropeçou, você se levantou, respirou devagar, então perdoou seu filho e disse: "Tenha cuidado da próxima vez, lembre-se de guardar sua bicicleta dentro da garagem depois de usá-la." Você não iniciará uma discussão desnecessária que não pode resolver o que aconteceu, não perderá o ônibus nem se apressará no trânsito, e você assumirá o controle do seu dia. Podemos ser felizes se nos tornarmos proativos, não reativos ao que está acontecendo conosco. Precisamos ter uma visão correta das coisas. Que sempre podemos escolher não ser afetados pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas usar o que temos ao nosso redor para nosso próprio crescimento. Crie um bom karma. Nas palavras de Buda, é a volição mental, ó monges, que eu chamo de karma. Tendo desejado, age-se através do corpo, fala ou mente. No budismo, karma significa apenas ações de vontade própria, não todas as ações. Como as volições podem ser relativamente boas ou ruins, o karma resultante será bom ou ruim. Bom karma levará a bons resultados e mau karma a maus resultados na vida. Volição é um conceito mais complexo nas filosofias orientais do que nas ocidentais, que definem a vontade como uma faculdade independente das emoções e da razão. Nas filosofias orientais, a volição é o fator mais significativo na determinação do karma, é o que determina a qualidade ética da ação. É um impulso mental, um ímpeto, nos empurrando na direção de uma experiência particular. A volição está no cruzamento entre emoção e razão. Uma má volição é baseada em uma má atitude ou má intenção, e para evitar ter um mau karma, temos que alinhar nossas ações a atitudes e intenções positivas. Em outras palavras, temos que trabalhar primeiro em nossas atitudes e intenções, para sermos limpos em nossos pensamentos e sentimentos. Nossas intenções levarão a nossas ações e elas podem ter grandes consequências em nossa vida. Precisamos trabalhar em nós mesmos no presente para construir um futuro melhor para nós mesmos. Como o que fizemos no passado tem ecos no presente, o que fazemos agora terá ecos no futuro. Se não estudarmos bem para um exame, podemos falhar. Se dormirmos através de nossos prazos e atrasarmos a realização de nossas tarefas, podemos nos atrasar. Se comermos demais, podemos sofrer de doenças no futuro. Se nos entregarmos ao tabagismo e ao álcool, podemos lutar para abandoná-los nos anos vindouros. Mas lembre-se, se escolhermos nos esforçar mais hoje, certamente iremos além de nossos erros passados. Se, por exemplo, escolhermos estudar melhor a partir de agora, ainda podemos conseguir o emprego dos sonhos ou nos formar no curso que amamos, mesmo que demore mais do que planejamos. Se escolhermos fazer um cronograma, planejar como equilibraremos nossas prioridades e nossa carga de trabalho, ainda podemos terminar e ser melhores em nosso trabalho. Se escolhermos começar a nos exercitar, podemos viver de forma mais saudável do que estamos agora. Nada está escrito em pedra. Nosso passado não nos define, e o que fazemos hoje pode moldar nosso presente e nosso futuro. No entanto, fazer as mudanças certas exige esforço, e esse esforço não terá efeitos duradouros a menos que venha de uma boa atitude e boas intenções, ou, em outras palavras, de uma profunda compaixão por nós mesmos e pelos outros. Viva cada dia como se fosse o último. Buda diz: faça hoje o que deve ser feito. Quem sabe, amanhã a morte vem. O budismo acredita que a vida é um ciclo de nascimento e renascimento.
E nosso objetivo deve ser nos libertar desse ciclo de sofrimento. O problema é que tendemos a pensar que temos todo o tempo do mundo. Colocamos todos os nossos esforços em um amanhã que pode não vir. Vou começar a me exercitar amanhã. Vou terminar meu trabalho amanhã. Vou ligar para minha mãe amanhã. Vou pedir perdão amanhã. E essa é uma realidade que precisamos enfrentar. Se aprendermos a ver que todos os dias podem ser nossos últimos, viveremos ardentemente cada dia, fazendo as pazes com todos, fazendo o que podemos fazer hoje e dormindo em paz à noite, sabendo que vivemos nosso dia ao máximo. É por isso que é importante começar o dia certo, praticando a meditação da atenção plena. Por exemplo, quando você se concentra em inspirar e expirar, você tem uma experiência direta da impermanência. Quando você medita em suas histórias dolorosas e tristes, você tem uma experiência direta do sofrimento. Isso o motiva a viver o momento. Quando você está comendo, coma. Quando você está lendo, leia. Quando você está fazendo seu trabalho ou na escola, faça suas tarefas com foco. Quando você está dirigindo seu carro, dirija seu carro. Quando você está com alguém, passe esse momento com ela. Isso permite que você se afaste do passado e do futuro e viva no momento presente, para estar onde você está agora. Grandes coisas são o resultado de pequenos bons hábitos. Buda nos ensina: gota a gota o pote de água é preenchido. Da mesma forma, o tolo, reunindo-o pouco a pouco, enche-se de mal. Da mesma forma, o sábio, reunindo-o pouco a pouco, enche-se de bem. A abordagem budista para o bem e o mal é muito prática. O mal pode, por um tempo, nos levar à felicidade, mas todas as nossas más ações juntas eventualmente amadurecerão e nos levarão à doença e a mais experiências. Então, enquanto podemos sofrer de vez em quando, mesmo que sejamos bons, todas as nossas boas ações eventualmente amadurecerão e nos levarão à verdadeira felicidade e bondade. De acordo com o European Journal of Social Psychology, leva de 18 a 254 dias de exercício e prática constantes para desenvolver um novo hábito. Em qualquer habilidade que você deseja aprender, você sempre pode começar hoje. Você não pode se exercitar por um dia e imediatamente assumir que será mais saudável de repente. Comece com pequenas coisas como mudar para alternativas de alimentos mais saudáveis, caminhar rapidamente ou acordar cedo pela manhã para se alongar. Da mesma forma, qualquer mau hábito que você deseja mudar, você sempre pode começar pequeno. A doutora Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas do NIH, sugere que o primeiro passo é se tornar mais consciente de seus hábitos para que você possa desenvolver estratégias para mudá-los. Você pode começar evitando os lugares que podem desencadear seu vício, como diminuir seu tempo em bares, ou tentar mudar para alternativas mais saudáveis, escolhendo pipoca sem sal em vez de um saco de batatas fritas, ou chiclete em vez de pegar um cigarro. Não importa se você falha às vezes, isso faz parte do aprendizado. Mostre sua sabedoria em silêncio. Buda nos diz: saiba pelos rios em fendas e fendas. Aqueles em pequenos canais fluem ruidosamente, os grandes fluem silenciosamente. O que não está cheio faz barulho. O que está cheio está quieto. Ele acreditava que sempre há um tempo para falar e ouvir. Se alguém vai falar, ele deve falar apenas quando significa bem, e é justo, cativante e verdadeiro. Mas é preciso aprender a ouvir mais, reconhecendo que não sabemos tudo. Ele se opõe a conversas inúteis ou àqueles que julgam arbitrariamente e com seus preconceitos. Na informação digital de hoje, sempre que navegamos pelas redes sociais, é fácil cairmos em notícias falsas. Às vezes, até justificamos nossas crenças erradas com um vídeo do YouTube ou um único artigo. Pouco conhecimento é perigoso porque assumimos que há uma resposta fácil, que todas as outras perguntas são inválidas, que somos os únicos que conhecem a verdade. Isso é chamado de paradoxo da sabedoria. Tome por exemplo o grande Albert Einstein quando disse: quanto mais você aprende, mais você está exposto ao que não sabe. Buda nos lembra que aqueles que são sábios sabem ouvir, porque reconhecem que há coisas que não sabem. Um pouco de conhecimento é perigoso, porque você pode estar tão convencido com sua opinião que falha em olhar para a verdade porque descarta facilmente outras pessoas.
Uma pessoa pode compartilhar sabedoria e também aprender com outra ouvindo e participando de um diálogo saudável. Se em um conflito, escolha a compaixão. De acordo com Buda, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio neste mundo. Somente pelo não ódio o ódio é apaziguado. Mesmo Siddhartha Gautama sofreu discriminação e sofrimento. Ele foi às vezes abusado e teve que passar por uma jornada difícil para construir seu legado. Além disso, outros líderes famosos como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, que ambos advogaram ação não violenta que levou a mudanças sociais em seus respectivos países, foram vítimas de palavras malévolas, discriminação e descrença. O budismo nos ensina que o ciclo de violência, de ódio, de abuso, de vingança nunca pode ser interrompido com ódio. Quando alguém te insulta e você insulta de volta, às vezes eles voltam pior. Quando alguém dá um soco e nós revidamos, voltamos para casa com mais hematomas e feridas. A não violência não é apenas se deixar ser assediado ou agredido, é uma maneira de se proteger de males ainda maiores. Tome por exemplo, quando você é intimidado por um colega de classe ou colega de trabalho, desde que você não se sinta fisicamente ameaçado, fortaleça-se primeiro. Lembre-se de sua bondade, que as palavras deles nunca podem te machucar. E que você pode cometer erros, você pode continuar tentando. Lembre-se, o valentão quer que você se sinta com raiva e impotente porque também está passando por algo ruim em sua própria vida. Algumas soluções práticas incluem: quando um valentão está se aproximando de você, conte de 1 a 100 para se acalmar. Ou talvez você possa simplesmente ir embora. Ou se ele te insulta, junte-se a ele. Insulte-se e ria com ele e então vá embora. Ou você pode olhar para eles com compaixão e ser gentil com eles. Faça algo a respeito. Não guarde para si, não se esconda disso. Talvez pedir ajuda às autoridades ajudaria, especialmente se a intimidação se tornar séria ou envolver agressão física ou abuso. Meditar em seu próprio dom permite que você veja que é mais do que eles dizem. Escolha amigos pela qualidade, não pela quantidade. De acordo com Buda, a amizade admirável, a companhia admirável, a camaradagem admirável é na verdade a totalidade da vida santa. Quando um monge tem pessoas admiráveis como amigos, companheiros e camaradas, ele pode ser esperado para desenvolver e seguir o nobre caminho óctuplo. Buda nos lembra que é melhor buscar comunhão com homens nobres do que se associar com companheiros malignos. Buda reconhece que a vida não é uma jornada solitária. Ao longo do caminho, encontramos muitas pessoas, mas nem todas essas pessoas são boas influências para nós. Alguns maus hábitos são desenvolvidos por causa da pressão negativa dos colegas. Em nossas experiências, quando somos ricos ou prósperos, quando somos famosos ou conhecidos, as pessoas gostam de estar ao nosso redor. Mas quando precisamos de apoio, encontramos menos amigos para recorrer. Podemos tomar a decisão de escolher as pessoas que podem nos influenciar para sermos melhores. Bons amigos são aqueles que te levam para a bondade, para a virtude, para desenvolver bons hábitos, e não aqueles que te deixam se desviar, aqueles que te empurram para vícios. É melhor ter poucos amigos que realmente te apoiam e se importam com você, e que trabalham com você para uma vida melhor. Seja generoso. Nas palavras de Buda, milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela, e a vida da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Buda sempre enfatizou como a generosidade e a ajuda mútua podem criar uma grande mudança no mundo. De acordo com várias pesquisas, há um efeito cascata de bondade. Assim como a raiva ou o medo podem ser passados para os outros, também um simples ato de bondade. Um simples sorriso para alguém pode inspirá-los a trabalhar melhor. Um gesto de compaixão pode ser passado para outra pessoa. Quando você ajuda alguém a carregar as compras, eles podem se inspirar para abrir uma porta para um estranho. Esse estranho se sentiria inspirado a passar esse ato de bondade dando um almoço para um colega de trabalho, ou ajudando uma pessoa idosa a atravessar a rua. Muitas coisas podem surgir desse simples ato de bondade. Buda, no entanto, primeiro nos pede para cuidarmos de nós mesmos. Você não pode dar o que não tem. Você pode realmente querer ajudar as pessoas ao ponto de se esgotar ou quebrar seus limites ou não se dar tempo para comer ou dormir.
e então você fica doente ou esgotado. Então você não seria capaz de oferecer ajuda a mais ninguém. É importante cuidar de si mesmo, viver de forma saudável, dar a si mesmo tempo para a meditação, pedir apoio a outras pessoas, porque só então você pode dar a força e o amor que tem dentro de você. Você pode ser um Buda também. Em nossa citação final para este vídeo, Buda diz: você mesmo deve se esforçar. Os Budas apenas apontam o caminho. Todas essas lições de vida dadas a nós por Buda são para nos ensinar que também podemos ser um Buda, também podemos ser iluminados. Mas apenas se escolhermos viver esses ensinamentos do budismo diariamente. Os Budas que vieram depois dele e desenvolveram o budismo podem ser uma fonte de inspiração e um guia para todos nós. Agora mesmo, podemos sentir que a vida é sem esperança, podemos nos encontrar endividados, infelizes em nosso trabalho, tendo brigas com nossa família e amigos. Podemos sentir que a vida é muito dura conosco. Buda nos lembra que a mudança começa conosco. Devemos assumir o controle de nossas vidas e não deixá-las ao acaso ou aos céus. Lute bem e não desista facilmente. Cada um dos nobres 8 caminhos: visão correta, resolução correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. É algo que podemos começar a cultivar mais pelos hábitos que construímos. Sempre podemos ler mais, pesquisar mais, e esperamos juntos alcançar a libertação da vida de sofrimento ou nirvana que Buda nos guia. Então, se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de verificar o canal completo de filosofias para a vida e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir nosso canal. Se gostou, deixe seu like e considere se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos.